Pronto, valendo a gravação. Hoje é dia 17 de agosto, terça-feira, né? E eu estou começando aqui nossa sessão recados para falar do nosso trabalho, que eu acabei fazendo a postagem na sexta, né? Eu disse que ia fazer na quarta passada, mas eu acabei fazendo na sexta, né? E eu mandei para vocês um videozinho com umas instruções, mas de toda forma, sessão recado vale para isso mesmo. Nós vamos dar uma passadinha aqui nas instruções, tá, gente? Só para ter certeza que se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, tá? Qual que é a ideia do trabalho, gente? Eu quero que vocês vejam aquelas funções da administração que a gente falou na semana passada, eu quero que vocês vejam elas acontecendo na prática e me contem que vocês viram, tá bom? A ideia toda é essa. Então, gente, eu pedi para vocês, eu coloquei uma sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, sempre em algarismos romanos, né? E é uma sequência que eu estou sugerindo para vocês, né, poderem organizar o raciocínio, tá certo? Mas não é obrigatório, eu nem vou saber, né, a sequência que vocês fizeram. Então, estou pedindo aqui primeiro para vocês revisarem aquele conteúdo, né? Dá uma olhadinha no esquema que eu passei, naquele resuminho, falando dos, das funções da administração, né? Se quiser, pode até rever a aula, que foi a aula da quarta-feira, dia 11, que eu detalhei ele, se quiser. Aí, quando tiver com tudo bem fresco na cabeça, vocês vão olhar, observar, né, o funcionamento de alguma organização. Quem está sem computador pode fazer no caderno? Pode, Rafael. Pode fazer sim. Aí, gente, vocês vão observar em geral, tá? Primeiro vocês vão dar aquela olhada geralzona, né, com tudo acontecendo. Depois vocês vão escolher uma das funções, uma das 4 funções, qualquer uma que vocês quiserem, e vocês vão ver como essa função é feita dentro dessa organização, tá certo? Eu lembro que quando eu falei do trabalho, alguém perguntou, pode ser uma instituição de filantropia, de assistência social? Pode, gente. Um asilo, um abrigo para criança, uma creche, pode ser qualquer coisa, tá certo? Pode ser sim, João Vitor. Pode ser sim. Um posto de saúde, pode ser um bar, um mercadinho de bairro, uma borracharia, uma grande indústria, o que vocês acharem melhor, tá certo? Mas tem que ser uma organização, né? Naquele sentido que a gente já viu aqui, tá certo? Quando você tem um coletivo de pessoas, né, igual a gente viu na primeira aula, procurando ali trabalhando, né, para um objetivo comum, de uma forma mais ou menos organizada. Tem que ter alguma organização ali dentro, tá certo? É isso aí. Se tiverem na dúvida, vocês podem consultar primeiras aulas também, certo? Aí, gente, vocês vão escrever para mim um texto, né, me contando. Eu não estou colocando um formato, não. Vocês podem fazer esse texto para mim, né, me passando a informação. E o que vocês vão me contar? Como que essa função é feita por essa organização. Aí tem um detalhe, né, gente? Para eu poder entender o que é essa organização, né, para eu poder saber como é que tá, como é que foi a observação de vocês, vocês têm que me dar alguns dados dessa organização, tá certo? Eu tô até escrevi aqui, né? Até escrevi aqui, mas é sempre bom lembrar, tá certo? O ponto principal. Vai ser rapidinho, Hermínio, vai ser rapidinho. Ainda não decidi, não. Tipo, sei lá, uns 5 minutos por aí, tá certo? Vai ser uma coisa rápida. E aí, gente, o que acontece? Vocês vão me dar algumas informações básicas dessa organização, né? Faz muita diferença se for
uma borracharia, ou se for um posto de saúde, faz muita diferença. Então, vocês vão me dar as informações que vocês conseguiram observar, vão conseguir me dar uma ideia do que é a sua organização, e depois vocês vão me falar dessa função, tá certo? Aí, gente, o que acontece? Espera aí que fechou o chat aqui, eu não consegui ler tudo. Apresentação no slide, apresentação na reunião e o trabalho no Word, sim. Aí vocês vão redigir esse texto e entregar para mim, tá? Até o dia, eu coloquei, peraí, 24/8, tá? Então vocês vão me mandar pelo PVA, né, até dia 24, né, no próprio dia 24, né? Até antes da nossa aula. Vou colocar o horário aí, então. Vocês podem me mandar na terça-feira até meio-dia, viu, gente? E aí, quando chegar na aula, todo mundo já vai ter terminado. Isso aí é importante. A apresentação, Rafael, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá? Eu não estou fazendo muita questão assim de um formato específico, não. Vocês vão me contar. Vocês vão me contar, né? O que não é legal só não é legal ficar lendo, tá bom? Então, assim, vocês vão. Se vocês estiverem fazendo em grupo, né? Eu coloquei quantas pessoas que podem? Acho que de 1 a 3, né? Ué, eu não coloquei aqui, não. Mas eu falei com vocês, né, gente? Pode ser de 1 a 3 pessoas, né? Pode ser de 1 a 3 pessoas. Eu falei, mas eu não escrevi. Ô, Letícia, eu tô revisando aqui com vocês o exercício que vocês vão me entregar na próxima terça-feira, dia 24 até meio-dia, tá bom? Eu mandei um videozinho para vocês na sexta-noite, na hora que na hora que eu fiz a postagem do exercício, mas eu estou apresentando aqui de novo para ver se alguém tem dúvida. Aí algumas pessoas estão com dúvida, eu estou tirando aqui, tá certo? Eu vou escrever aqui, ó, entrega até meio-dia, né? Isso eu não escrevi. Grupos de 1 a 3 pessoas. Isso eu falei semana passada também e não escrevi, tá bom? Eu vou colocar lá nas notícias também, para ficar claro para todo mundo, né? Ah, tá, vocês estão vendo aí os grupos, né? Então é isso, viu, Letícia? Eu estou dando essas instruções aqui, tá? Em relação à apresentação, que alguém me perguntou, a única coisa que eu não vou achar legal é vocês ficarem lendo, né? Pega aí, a empresa foi, né? Falar tranquilamente, tá certo? E não é necessariamente uma coisa assim que eu vou pegar muito no pé, não. Pode fazer sozinho, Davi. É de 1 a 3 pessoas, né? O grupo de um é individual, né? Então, é isso aí, ó, de 1 a 3 pessoas, tá? Eu só não recomendo deixar para a última hora, tá bom? Porque esse negócio de observação, né, nem sempre sai do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Então eu recomendo vocês, né, começarem isso quanto antes, tá certo? Os dois, Yuri, os dois, apresentar e entregar, tá bom? A entrega é até meio-dia do dia 24, terça-feira que vem, e a apresentação vai ser aqui, né, no dia 24. Vamos ver quantos. Pode ser o que você quiser, Davi. Eu vou querer pelo menos 1 ou 2 slides, tá? Tá bom? Mas não sei se eu vou fazer isso obrigatório. Fica legal porque organiza a informação, né? Mas se vocês me organizam, se vocês conseguirem passar também no jeito organizado, não é obrigatório, não, tá certo? A única regra que eu estou colocando aqui é que não é legal ler, tá certo? É, ler eu já vou ler o que vocês me entregaram, né? Não, um só, Rafael, você vai escolher.
Se é planeja, se é organiza, se é dirige ou se é controla. Vai ser só uma função da administração, tá certo? Vocês vão dar uma olhada geral, né, dali do funcionamento e escolher uma das funções, qualquer uma, né, e vão me dizer como que essa organização realiza essa função, tá bom? Aí quanto mais detalhes vocês conseguirem, melhor. E aí, gente, pode ser apresentação no Word. Gente, eu não estou colocando regra, viu? Não estou colocando regra, tá? A única coisa que eu não vou achar legal é se ficar lendo, tá bom? Então, então é isso, gente. Eu recomendo a vocês não deixarem para a última hora, não deixar só para o final de semana, porque é uma coisa relativamente tranquila, né? Como alguém perguntou aqui, pode ser uma empresa onde trabalha um parente? Pode. Se esse parente te der as informações todas, né, é como se você estivesse fazendo a observação ali através dele, né? Se ele for te passar os detalhes todos, tá bom? O que que é importante aqui, gente? Isso aí eu vou ser chato, viu? O textinho que vocês vão me fazer para me contar o funcionamento dessa organização, eu coloquei aqui, ó, entre 20 e 30 linhas, né, feito no Word com fonte Times. Isso é importante, viu, gente? Aqui, fonte Times, tamanho 11, espaçamento 1,5. Selecionar as margens no padrão normal. Tá? Vou até mostrar aqui para vocês, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Margens, aqui em cima, normal. Vocês estão vendo, gente? Não precisa nem ficar colocando essas numerações, não. Vocês estão vendo, pessoal, que eu estou abrindo aqui? Ou não? Ah, beleza. Beleza. Porque quando eu vou mexer no Word, eu não vejo o chat, viu, gente? Tá bom? Por vedar tudo tem lá, normal, e ele já formata tudo no normal. De 20 a 50 linhas, tá bom? Se você escreveu menos de 20, pode ter certeza que você deixou alguma informação de fora, porque 20 é muito pouco, né? E se você escreveu acima de 50, pode saber que você está enchendo um pouquinho de linguiça, tá certo? Então, seguindo essa formatação que eu coloquei aqui, isso vai dar mais ou menos um terço da página até metade. De 30% a 50% de uma página. A4, né? É tranquilo, gente. É bem tranquilo, tá? Considerando que vocês vão ter que me dar as informações gerais dessa organização, né? As informações que vocês conseguirem reunir ali, e mais as informações dessa função de administração que vocês acompanharam. Tá certo, gente? Então, é isso o trabalho. Eu quero que vocês, como é que fala? Se treinem aí, se preparem, para vocês verem que tudo que a gente está vendo aqui na matéria existe na realidade e está muito mais perto do que a gente imagina. É para isso que o exercício serve, né? Além de vocês verem um exemplo da nossa matéria sendo colocada em prática, né? Além disso, vocês ainda vão ver que tudo que a gente está discutindo aqui existe na realidade, tá certo? E em coisas próximas da gente, tá bom? E aí, por exemplo, quem for na merceariazinha do bairro, como é que é a função de planejamento lá? Provavelmente o dono, né, deve ter um ou dois funcionários ali no máximo, né, pega uma folha ali de rascunho, faz umas contas, né, ou então tem uma planilhazinha. Pois é, Yuri, você leu minha mente aqui, viu? Você leu minha mente. É o seguinte, né, se eu estou pedindo uma função de planejamento, o melhor é trazer uma, tá certo? Escolhe uma das quatro, traz uma. Se eu pedir uma e você trouxer duas, ou três, ou quatro, claro que eu vou achar bacana, né? O seu esforço e tal. Mas um aprendizado, gente, para a vida, um aprendizado para a vida é a gente ver qual que é qual que é a ordem, né? Qual que é o parâmetro e a gente ter o foco em cima daquilo ali, tá certo? É muito importante a gente ver o que estão cobrando da gente para a gente poder entregar aquilo ali.
Não, Às vezes a gente faz a mais, porque a gente está animado ali e tal, mas isso é ruim, tá bom? Quer dizer que a gente não pegou muito a direção do que está acontecendo, tá não, eu não certo? falei nesse sentido. Foi não? Foi não, foi tipo assim, você falou que, por exemplo, lá no planejamento tem que determinar um objetivo. Aí eu vou lá e faço uma pesquisa sobre planejamento. Aí dentro desse planejamento eu acho mais coisas. Eu posso usar essas coisas que eu achei na internet a respeito do próprio planejamento, ou eu tenho que usar somente as que você colocou no slide. Porque eu lembro que no primeiro dia de aula falou assim: se eu te dar uma folha de papel, uma tesoura, você não pode rasgar a folha. Você tem que pegar o que eu te dei e passar a tesoura. Como que vai funcionar isso? É o seguinte, Yuri, é o seguinte, boa pergunta, muito boa pergunta. Aliás, é até uma coisa um dos recados lá do primeiro dia que eu acabei não falando. Essa coisa de internet é um pouco complicada. Por quê? Você pode entrar na internet e achar, por exemplo, o mesmo livro que eu usei para fazer a aula de vocês, né? E aí você pode até pegar coisas lá que eu não trouxe para a aula, bacana, fica mais completo. Mas também pode correr o risco de você cair em algum site aí para picareta, em algum livro aí que não é tão bom, e isso vai mais atrapalhar do que ajudar, tá certo? Então, por enquanto, pessoal, e para esse trabalho, vocês vão ficar com aquele conceito que eu passei para vocês, com o que eu falei e com o que está no esqueminha de aula, tá certo? Eu entendo o seu raciocínio, Yuri, é normal isso, é até bom você querer ir um pouco além, mas no primeiro momento a gente vai fixar no que eu passei aqui, naquele resuminho que está até bem completo, tá certo? No futuro, é, talvez assim, mais da metade para frente do semestre, tudo, aí vocês já vão estar com uma base boa, e aí vocês podem pesquisar na internet, sabe? Vocês vão conseguir entender qual material que presta e qual que não presta. Entendeu? Quando vocês saírem achando tudo na internet, então, isso aqui já deu para ver que não presta. Vocês descartam o que não presta e vocês pegam o que presta. Tá bom? Por enquanto, como o assunto ainda está muito recente, eu fico com medo que vocês acabem pegando informações na internet, ou às vezes até informação mais teórica assim, e vocês não consigam ver a diferença, né, do que seria um bom e um material bom, um material ruim, e acabem trazendo um material ruim para cá. Aí atrapalha. Tá certo? Entendi sua pergunta. Por enquanto, fica com o esquema de aula que eu passei para vocês e com o que eu falei aqui em sala. Tá certo? Isso aí, normalmente eu falo no primeiro dia, eu esqueci, aí serve para todo mundo, viu, gente? Não tem problema nenhum pesquisar na internet, mas agora no início, até vocês terem uma base boa e mais sólida, é melhor não, tá certo? É, tem professor, gente, quando começou esse negócio de internet assim muito fácil no celular, né? Ficavam os alunos com o celular na mão, você dando aula, né? E tudo que você falava, o pessoal conferia no Google. E aí, se tivesse alguma diferença, o professor, não, você está errado, ó. Aqui está falando que é diferente. E tinha professor que ficava revoltado com isso, né? Mandava guardar celular e apelava, tudo. Eu nunca achei ruim, não. Até porque eu ajudava a turma a selecionar, entendeu? O que era material bom, o que era material ruim. Mas só para dizer assim que eu não tenho medo do Google, não, viu? É só porque no momento ele mais atrapalha do que ajuda. Daqui a pouquinho, gente, vocês já estão craque, vocês já podem ir sozinhos nas pesquisas de vocês, tá bom? Então, eu acho que é isso, viu, gente? É, né, não deixe também de colocar os dados que ajudem a compreender a situação da organização. Eu dei umas informações aqui em geral, mas se vocês tiverem mais, podem colocar, né? Aqui, ramo de atividade, localização, número de funcionários, por exemplo, tá? Não quer dizer que é obrigatório colocar isso tudo, não, mas eu preciso entender que organização é essa, que empresa é essa. Tá certo, gente? Porque faz muita diferença. Uma pequena empresa que está num bairrozinho afastado, né, quase que numa zona rural, é uma coisa. Se for uma empresa um pouco maior, que está numa área mais movimentada, é bem diferente. Isso aí que eu quero saber.
Tá certo, gente? O que vocês observaram? E aí, última coisa, gente, que eu queria comentar com vocês, né? Se vocês quiserem perguntar para a pessoa, para o gerente lá, para o que for, pode, gente. Mas tem alguns casos que vocês conseguem as informações sem perguntar também, né? Só de observar ou só de olhar no site, né? Dependendo da situação. Então, vocês fiquem à vontade. Tá certo, gente? Não é obrigatório entrevistar, não. Se vocês conseguirem informação de outra forma, tá valendo, tá bom? Mas se quiser entrevistar, se for uma pessoa aberta, assim, tranquila, você fala, não, é um trabalho que eu estou fazendo, tal, sobre administração e tal, e aí deixar a pessoa falar, não, como é que você se planeja aqui e tal, deixa a pessoa falar, né, para vocês irem pegando informação. Beleza, gente? Acho que agora a gente lavou a roupa suja toda, né? Mais alguma dúvida, gente? Então, acho que não, né? Então, deixa eu passar para outra parte agora. Deixa eu dar o zoom, né, gente, para ficar mais. Bom, pessoal, seguinte, o assunto que nós temos para hoje e para amanhã é ética, tá certo? Mais ou menos, Augusto, mais ou menos. Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por aí, mas não vamos ficar filosofando muito, não, viu? A ideia aqui é mais aula de princípios. Tem a ver, Davi, tem a ver. Mas nós não vamos, nós vamos ver muito mais como que isso vai funcionar dentro das empresas, né? Como que isso vai funcionar dentro da administração, do que a gente ficar vendo isso assim, a informação por si só, né? A gente vai pegar de um jeito bem mais aplicado, né? Como que isso acontece, né? Em grupos de pessoas, empresas e tal. Tá certo? Então, gente, é o que está no é o que está na nossa sequência, né? Então vamos aí. Aqui já tem um espacinho para os links do YouTube, né? Vocês já estão acostumados. Tá dando certo, gente? Vocês estão tentando, alguém já tentou acessar para ver se funciona direitinho? Os links, né? Do Drive, do YouTube. Beleza, gente. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu estou colocando aqui, né? Os termos do jeito que eles costumam aparecer. E a ideia é um pouco dizer assim, como que a gente no dia a dia escuta falar desses assuntos, mas eles não necessariamente eles acontecem do jeito que as pessoas falam, né? Tem muito de senso comum nesse assunto. Quando a gente fala senso comum, é tudo que as pessoas falam, né, da boca para fora, né, sem uma base científica, sem uma preocupação de aprofundar no assunto, né, de querer de procurar saber o que é mesmo, né? Então tem muito de senso comum envolvido com esses assuntos estão no jornal, estão em revista, na boca do povo, mas uma boa parte das vezes, a maioria das vezes, é, com um significado aí bem estranho, né? Bem diferente, né? Fica parecendo elogio, sendo que na verdade não é, tá certo? Então vamos começar aqui, ó. Normalmente, pessoal, normalmente
a gente escuta falar de ética e moral como se fossem sinônimos, né? E muitas vezes, às vezes eles até são sinônimos, que eu vou explicar. Em alguns momentos específicos, eles significam a mesma coisa, eles têm o mesmo significado, né? Só que não sempre. Mas o que a gente escuta falar no dia a dia, né? As pessoas que conversam com a gente e tal, é como se os dois fossem sinônimos. Aí eu coloquei aqui, sob uma perspectiva ampla, se a gente for dar um desconto aí, se a gente for pensar de um jeito bem facilitando a coisa, muitas vezes até são sinônimos. Por quê? Por que que eles são sinônimos? Porque, na maior parte das vezes, eles estão falando daquilo que a gente deveria estar fazendo. Tá certo? Então, a função dos dois é a mesma, na verdade. Na verdade, a função dos dois é dar uma referência para aquilo que as pessoas deveriam fazer. Mas quais pessoas, professor? As pessoas que fazem parte de um grupo específico. Por exemplo, nós aqui, nossa turma, gente, né? Vocês comigo aqui dentro agora, eu estou na turma de vocês. A gente faz parte do mesmo grupo nesse momento. Então, gente, vai existir aqui para nós, para o nosso grupo, uma referência, né, do que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Ou, assim, do que a gente deveria, o que seria melhor que a gente fizesse, tá certo? Sabe quando a gente vai sair de casa, às vezes, né? E aí tem uma avó que fala, né, 200 coisas antes de a gente sair, leva agasalho, cuidado quando você for atravessar a rua, volta cedo, não sei o quê, não sei o quê, não conversa com gente estranha, não sei o quê. Aquele monte de recados, assim, né, do que ela acha que a gente deveria fazer, né? E não quer dizer que a gente vai seguir exatamente aquilo ali, né, o tempo inteiro, porque senão a gente nem sairia de casa, né? Mas a gente fica com aquilo na cabeça, é uma referência, né? Por mais que seja uma preocupação um pouco exagerada, um pouco grande demais, a gente sabe que tudo aquilo ali faz sentido, né? Tomar cuidado na hora de atravessar a rua faz sentido, né? Faz sentido. Não conversar com gente estranha na rua faz sentido também. Vou ligar isso aqui. Faz sentido também, né, gente? Então, quando eu falo assim de referência do que a gente. Peraí que é telemarketing, gente. Deixa eu tirar o som aqui, porque vai ligar mais 15 vezes. Pronto. Pronto. Então, pessoal, por mais que a gente saiba que é um pouco de exagero, né? Uma preocupação exagerada, a gente sabe que faz algum sentido e a gente fica com aquilo ali um pouquinho na cabeça, tá certo? Volta às 9, viu? Tá, você quer. Talvez você volte, talvez se tiver bom você fica um pouco mais, depende, né? Isso aí na época que tava para sair, né? Mas você fica com aquilo na cabeça, né? Quando der 9, você vai dar aquela olhada no relógio, vai ficar meio assim, né? Será que eu volto? Será que eu não volto? Não quer dizer que você vai obedecer ao pé da letra sempre, mas você ficou com aquela ideia na cabeça, né? É muito diferente se você for sair de casa, sua avó falasse, ah, vai com Deus, entendeu? E não te desse nenhuma instrução ali muito detalhada, né, do que você tinha que fazer. É diferente, né? Se você falasse vai com Deus, você ia com Deus, pronto, né? E na hora que você voltasse, você voltava também, tá bom. Mas já que ela falou, não conversar com gente estranha, não atravessar, cuidado com atravessar a rua, voltar às 8, taranã, 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 você vai ficar com essas coisas na cabeça. É disso que eu tô falando, viu, gente? Não tô falando de coisas assim muito boas, muito bonitas ou muito obrigatórias, né? Ainda não, tá certo? Quando eu estou falando de ética e moral, as duas têm a mesma função
de ficar ali na nossa cabeça, aquela igual desenho animado que tem um anjinho, né? O anjinho de um lado falando, né? Faz isso, faz aquilo, né? Não sei se hoje em dia tem, né? Esses desenhos hoje em dia tem. Mas quando eu era pequeno, às vezes o personagem estava na dúvida, parecia o anjinho aqui flutuando, né? Em cima do ombro e o capetinha no outro, né? Cada um mandando você fazer uma coisa. Essa é a função. Esquece a parte do capetinha, né? Esquece essa parte, que aí não vai dar nem para entrar na matéria, né? Imagina só aquele anjinho assim que fica flutuando em cima do seu ombro e falando o que você tinha que fazer. Essa é a função. Os dois servem de referência do que é certo, né? O que deveria ser feito dentro desse grupo, tá bom? Pronto, pronto, tá certo? Tanto a ética quanto a moral, eles têm essa função, tá bom? Então, só para dar um exemplo assim mais simples, né? Você vai almoçar na casa de uma pessoa, a pessoa te chama para almoçar, não é muito recomendado que você repita 3 vezes, mesmo que você esteja morrendo de fome, né? Não é muito educado você bater 3 pratos desse tamanho, né? Você está ali de visita, ok? Alguém te falou isso um dia, você ficou com essa coisa na cabeça, né? E tanto é que a gente, né? A maioria de nós aqui que somos mineiros, é, bata 4. Depende da comida, né? E depende de quem for, quem te convidou, né? Mas nós aqui mineiros, né? Ou a maioria de nós, é, tem muito essa coisa de a pessoa não aceita comida, diz, não, pode aceitar, não, pode aceitar, e oferecer 10 vezes, né? Porque a gente. Ah, não, estrogonofe é outra conversa, Davi. Estrogonofe é outra conversa. Aí não me convide para comer estrogonofe, tá? Porque a menos que você tenha feito a panelada, você não me convide para comer estrogonofe, porque realmente eu vou passar do limite ali. Estrogonofe é ponto fraco, né? Agora, a gente sempre oferece 10 vezes para a pessoa, justamente porque a gente sabe que a tendência é a pessoa não aceitar repetir. Porque a gente sabe, né, na nossa sociedade, é uma regrinha, assim, né, mais ou menos, não está escrito, mas todo mundo sabe que é uma regrinha de educação, você não repetir quando você vai comer na casa de alguém, né? Tanto é que a pessoa já, não, pode aceitar, não, olha aqui, ó, moça, tem muito, pode aceitar, não sei o quê. Quando a gente realmente quer que a pessoa repita, né, a gente oferece 10 vezes, né? Então, é um referencial. Se você for para casa de uma pessoa, e aí, por exemplo, estiver fazendo um estrogonofe de frango, muita batata palha em cima, e eu, por exemplo, repetir 3 vezes, e acontecer de eu repetir 3 vezes, né? Eu não vou ser expulso da casa da pessoa. A pessoa não vai me xingar, não vai dar uma briga, né? É o máximo que ela vai pensar, nossa, não convido mais esse morro de fome, né? O máximo que pode acontecer é isso, ou ficar meio assim e tal, não sei o quê, mas já que convidou, né? Paciência. Então, é um referencial, viu, gente? É uma referência que existe para todos nós, ela está ali, a gente sabe que ela está ali, dependendo da situação, a gente vai obedecer. Pois é, quem mandou cozinhar bem, né? Ninguém mandou. Se cozinhasse mal, eu ia servir um tantinho assim, já ia embora, né? Mas aqueles estrogonofe de carne a carne fica chicletenta, os pedaços de carne não desfaz na boca, sabe? Vai ficando aqueles chicletes ali, não precisa me chamar também, não. Aí tudo bem, aí não vou repetir, não, né? Mas o bom de falar de comida depois do almoço é que ninguém vai perder o foco da aula, né? Quando é aula de noite, é só dar esses exemplos de comida que pronto. Aí ninguém consegue ter mais aula, né? Quem é vegetariano pode fazer com aquela proteína de soja, né? Aquelas bolotinhas de soja, né? Diz que dá bom também. Dá para fazer bom também. Creme de leite sem lactose e tá valendo. Tá bom, né? Então, tanto a ética quanto a moral, elas vão ter essa função, né, de servir para a gente de referência, né, do que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é preferível
e o que que é melhor não fazer, tá bom? Os dois são sinônimos nesse sentido, tá? Então, deixa eu até escrever aqui. Lembrando que o tema de hoje é um debate filósofo, né? Ética e moral na filosofia é muito assim, requisitado. Sim, sim, sim. Nossa, Davi, aí hoje você tá acertando todas, viu? Salpicão, então, é outro que é fora de série. Ó, então coloquei aqui, ó, ética, moral, elas são iguais nesse ponto, que elas são referências para o nosso comportamento. Uma referência, gente, tá lá, viu? Ok, ok. Se ele não conseguir voltar aqui, aí, Davi, você põe o nome dele aqui na chamada no final, tá bom? Se ele não conseguir voltar, não esquece, não. Quem tem amigos tem tudo, viu, gente? Quem tem amigos tem tudo, tá? Então, ó, eles são iguais nesse sentido. Eles são referências para o comportamento dentro daquele grupo, tá certo? Então põe isso na cabeça, porque agora eu vou mostrar o que que eles são diferentes, e eles são diferentes em muita coisa, a ética e a moral. E para nós, né, dentro de uma empresa, dentro do funcionamento de uma empresa, tem muita diferença também, tem muita importância. O que que é ética e o que que é moral, muita importância. Aqui, ó, aí eu começo a falar da diferença dos dois, tá certo aqui, ó. A moral, gente, ela ela é uma referência, só que ela é obrigatória. Enquanto a ética, ela é uma referência, mas ela é livre. Ou seja, né, quando eu dei o exemplo, o preço da carne está antiético. Olha, dá pra gente conversar isso, viu, Rafael? Dá pra gente botar isso aqui na linha da matéria, assim, viu? O que que acontece? Então, aqui é a diferença entre os dois, viu, gente? E aí, para nós, é importantíssimo, tá? A moral, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Ela é uma referência que a gente tem que saber? Sim, mas você tem que seguir ela. Não tem outra escolha. Já a ética, deixa eu marcar a ética aqui, ó, marcar uma de cada cor. Já a ética, é, não. Já a ética, não. A ética é só uma referência mesmo, tá bom? Ela tá ali para nós, igual o anjinho que fica ali em cima do nosso ombro ali no desenho animado. Ela existe, ela tá ali nos dizendo o que que é certo, o que que você deveria estar fazendo. Só que se você descumprir a ética, você não vai preso, por exemplo. Você não vai ter uma pena, uma penalidade porque você descumpriu essa ética. Não, Rafael, não. Ela fica ali, ó. Ela fica ali perto da sua consciência, interferindo na sua consciência, tá certo? Ela influencia na sua consciência, tá certo? Eu entendo o que que você quer dizer. Eu entendo o que que você quer dizer. Igual quando fala assim, fulano não tem consciência, ele faz as coisas de qualquer jeito. Mas o problema é que mais para frente a gente vai ver que consciência tem outras coisas no meio, aí atrapalha, tá certo? Então, por enquanto, a gente mantém os dois separados. A ética está ali, ela tem relação com a nossa consciência, sim, ela tem um envolvimento, sim. Mas dentro da consciência tem um monte de outras coisas que não tem nada a ver e aí confunde a gente, tá? Então, qual que é a diferença aqui da ética para a moral? A moral é obrigatória. É obrigatório. Eu pegar qualquer livro do direito aqui, gente, mostrar para vocês aqui, ó, aquele calhamaço ali de leis, é moral, tá bom? Tudo que está escrito ali é moral. Você não pode dirigir com carro sem placa, tá certo? Tá escrito ali, é uma referência. Você sabe que não pode, tá bom? Se você descumprir,
e cai numa blitz, o seu carro está apreendido, tá certo? Então, dançou. A moral tem essa coisa, a moral ela é de obediência obrigatória. Ela está escrita, viu, gente? A moral ela sempre está escrita. Tudo bem, ela está dizendo para a gente o que é certo, o que é errado, tá. Mas ela é escrita e ela é obrigatória. Essa é a questão da moral. Não, não, Yuri, eu vou explicar por que nesse minuto. Não tem a ver com o subconsciente, não. É porque a gente fica lembrando dela, né? Porque justamente a ética, ela não é escrita, ela não é obrigatória. Por isso é que eu falo, é igual o recado que a avó dá, ela fica ali na nossa cabeça, porque ela não é escrita. E se a gente descumprir, vai ficar por isso mesmo, tá certo? A única coisa que pode acontecer é se as pessoas ficarem sabendo, né, as pessoas vão olhar torto pra gente, né? Vão ficar meio chateadas, vão ficar meio magoadas, né? Vão fazer Ah, tá. Yuri Galvão e Yuri Alexandre. E os dois com Y, né, gente? Na primeira vez que eu tenho dois Yuris numa turma e os dois com Y. É incrível. Eu já tive uma turma que eu tinha duas alunas que tinham um sobrenome, não, um nome e dois sobrenomes idênticos. E aí não tinha combo. Era tipo assim, Fernanda Rezende da Silva. E tinha duas com o mesmo nome e os dois sobrenomes iguais. Aí não tinha o que fazer, né? Eu tinha que apontar para ela a cada uma na hora que eu queria falar, né? Eu não tinha como. É, Eu vou chamar agora então Yuri Galvão e Yuri Alexandre. Aí, pessoal, a ética, como ela não está escrita, né? Ela fica ali para nós como um lembrete, viu? Ela fica ali para nós como um lembrete, tá? Aquela coisa que fica na nossa cabeça. Mas se a gente não cumprir, né, a gente não vai ser punido, não vai ser preso, nem nada. Tá? Essa é a ética. Ah, fulano é uma pessoa antiética. Isso significa o quê? Significa que quando alguém fala isso de outra pessoa, né, significa assim, olha, é uma pessoa que você não é tão confiável, não é para você ficar tão próximo, tão amigo, tão assim, entendeu? Não quer dizer que ele é um ladrão, que é um bandido que tinha que estar preso, não. Só significa que é uma pessoa que não é confiável, né? Quando a gente fala isso de outra pessoa, né? Fulano é uma pessoa antiética, o significado, o significado é esse, né? Não é uma crítica assim muito pesada, não é uma crítica assim muito pesada, né? Só que também não é um elogio, tá longe de ser um elogio, né? Quando a gente está falando da moral, por exemplo, não, a moral é uma regra escrita. Se você não cumprir, por exemplo, se for uma lei, né? Você vai ter uma punição, você vai ter uma multa, você vai ser preso, você vai perder um bem. Se for dentro de uma empresa, você pode ser demitido, você pode ter um desconto aí no seu salário, tá certo? Então, essa é a diferença, essa é a primeira diferença entre as duas, que é muito importante. Aí vocês estavam me perguntando de ética ali um pouquinho antes, agora dá para responder. Como que surge a ética? Todo criminoso é imoral? Sim, Yuri Galvão, sim. Sim. Todo criminoso é imoral. Se não fosse imoral, ele não era criminoso, tá certo? Ele poderia ser, no máximo, antiético, né? Poderia, no máximo, ser antiético. Esses exemplos que eu dei aqui para vocês, você não repetir, você não ficar repetindo 3 vezes na casa de uma pessoa que você visita, isso é uma regra ética. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma regra ética, né? A gente chama de etiqueta, né? Essa coisa da gente se comportar. Ah, vou chegar aí, Davi, vou chegar aí. Gente, vocês estão afiados hoje, hein? Vocês estão afiados hoje, parabéns. É, Quando a gente fala assim, educação na mesa, né? Saber se comportar na mesa direitinho e tal, chama o quê? Etiqueta. Ou seja, é um diminutivo, uma pequena ética, né? Não está escrito, né? Não é obrigatório. Se você comer demais na casa de uma visita, você não vai ser expulso, as pessoas não vão te denunciar para a polícia, vai ficar feio. Talvez não te convidem mais, talvez saiam fofocando aí de você.
Mas é só isso. Quanto custa, Rafael? Como assim? A etiqueta? Como assim, quanto custa? Hum, demorei, mas entendi. Demorei, mas entendi. Aqui, ó. Depois do almoço, gente. Depois... Pois é, Luiz Antônio. É demais, né? É demais, é. Ó, Rafael, depois do almoço o ritmo tá meio lento aqui, gente. Pega leve, né? Aí, o que que acontece, gente? Essas pequenas regrinhas assim que existem no dia a dia, esses aí são coisas de ética mesmo, né? Aí se você descumprir, o máximo que vai acontecer é falarem mal de você. Isso não foi ético, Rafael. Foi, Miguel, foi. Tá valendo. É do jogo, segue o jogo, segue o jogo. Tá valendo. É, agora, por exemplo, você, sei lá, invadir a casa de uma pessoa, né? Você está passando na rua, você vê que a mesa está posta, você pula o muro, senta lá e começa a comer, sem ninguém te convidar, talvez você a atividade é para quarta-feira, dia 24, Wallace, tá? Antes do meio-dia, viu? Antes do meio-dia, postar até meio-dia do dia 24, viu? Tem esse detalhe, não é até meia-noite, não. Não, mas vizinho não conta, Luiz Antônio. Tem que ser um estranho, né? Um estranho. Tá ali na avenida, pulou e se viu e tá comendo, né? Aí talvez você esteja até descumprindo uma norma moral, né? Tipo, invadir uma casa onde você não foi convidado, né? Isso aí talvez seja até uma regra. Né? É uma regra moral que você está descumprindo. A pessoa, né, dona da casa, pode até chamar a polícia se você não quiser sair, né? Então, gente, esse ponto aqui é o primeiro que eu estou colocando para vocês, tá? A ética. é, Pois é, se o vizinho for estranho ou um desconhecido, aí você foi além da ética, você foi além da ética e já entrou na moral, tá certo? Você foi além de ser só uma coisa indelicada e já está descumprindo uma regra escrita, né? Já está descumprindo uma regra escrita. Eu, eu não sei se eu comentei com você, gente, né? Eu já fiz dois cursos de graduação, né? Em administração pública e em relações internacionais, e eu estou fazendo um curso de direito também. Estou terminando já a minha terceira graduação em direito. Não sei se eu comentei com vocês. Aí quando eu falo assim, eles do direito, como se eu não tivesse no grupo, mas eu estou no grupo, mas deixa abaixo, né? Não espalha, não. Né? E a gente aprende muita coisa bizarra lá no direito, muita coisa estranha, né? Por exemplo, quando você briga com uma pessoa, claro, Luiz Antônio, claro, estou comentando só entre a gente aqui, não espalha, não. Né? Quando a gente entra numa briga, a gente briga, eu brigo com outra pessoa, eu dou soco, a pessoa me dá soco, isso é um crime, tá? É agressão, né? É, é... Agora, se eu vejo uma briga ali, duas, três pessoas ali brigando, eu passo ali, bato o olho, quem que eu acho que tá, quem que eu acho que é o bonzinho, quem que eu acho que é o malvado, né? E estico a mão e dou um soco ou outro ali e vou embora. É só aquele speed porco mesmo, viu a confusão ali, deu um chute ali, foi embora. É outro crime, é outro crime, né? Eu esqueci o nome do crime agora, são uns nomes antigos que não usam mais, só que isso aí é acho que chama crime de rixa, acho que chama crime de rixa, né? Você passou ali, viu uma confusão, deu um bicudo ali, deu um chute ali, tal, você achou que a pessoa merecia um safanão, né? Valeu, tá valendo também, Matheus, tá valendo também, piada com advogado. Isso é outro crime, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sei que você está errado, eu tenho certeza que você está com cara de errado, né? E você passa ali, dá um soco e vai embora. Isso é outro crime diferente. Não é o mesmo crime que se eu estivesse lutando eu contra uma pessoa, só um contra um. Isso é um crime. Se eu passo ali, dou um soco em alguém que já está numa briga, é outro crime.
Por que eu estou querendo dizer isso? Porque as duas estão escritas no nosso Código Penal. Né? Você pega aquela calhamaço lá, que é o Código Penal, abre ali, está escrito todos os crimes, tudo que é considerado crime no Brasil. Tudo que é proibido de fazer. Né? E junto com a explicação ali, ó, é proibido entrar numa briga que não é sua e dar um soco e ir embora. Está escrito isso, com aqueles termos jurídicos, mas está escrito isso lá. Tá? E está escrito o que deve fazer com essa pessoa que fez isso. Aí tem lá a pena, né? É uma pena levinha, sei lá, 6 meses de cadeia, uma coisa assim. Mas, para toda regra moral. Não, e se você participar da briga também, Rafael, entrou lá e participou, mesmo sem conhecer as pessoas, aí dá no mesmo. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: é uma briga que você não conhece as pessoas, que você não tem nada a ver com isso, nem sabe o que é, mas você entrou no meio. Tá certo? E na hora que a polícia chega lá e pega. Não, isso aí, 6 meses de cadeia, réu primário, você vai pagar uma multa e vai embora. Vai ficar só com o nome sujo, né? Próxima vez que você tiver que fazer algum concurso, alguma coisa, vão ver que você tem ficha criminal lá, né? Não é bom também não, né? Mas o que acontece? Existe escrito, né? Esse aqui é o ponto. Existe escrito uma regra moral, porque ela está escrita lá, né, numa lei que é de conhecimento de todo mundo, está dizendo o que não pode ser feito e qual é o castigo para quem fizer aquilo ali. Já está escrito há muitos anos que existe essa lei, né? O nosso Código Penal é de 1940. Já mudou muita coisa, mas tem muita coisa que está lá que era do original. Sim, sim, Yuri Alexandre. Sim, na maioria das vezes você fica pouco. Tem muito crime, gente, no Código Penal que nem tem pena. Nem tem pena. Eu custei entender isso. Né? Nem tem pena, nem tem multa. Tem muito crime que é só assim. Você é condenado. Fim, o juiz vai lá, bate o martelo, condenado, volta para casa. Por que isso? Porque é um crime leve, né? Uma coisa que não é uma coisa tão grave, e o objetivo ali é só deixar você fichado. Você tem uma condenação criminal contra você. Esse é o seu castigo. Você vai ficar com a ficha suja. Aí no futuro, gente, se for, por exemplo, se você quiser fazer um concurso aí, carreira militar, não, esse é mais pesado. Yuri Galvão, esse é mais pesado. Esses crimes bobinhos assim, de você entrar na briga dos outros, essas coisas assim, são umas penas levezinhas assim. O objetivo ali é só deixar marcado que fulano já foi condenado. Quer dizer, não é réu primário mais. Né? Tem ali uma situação que essa pessoa rompeu uma regra moral e o castigo dela, mesmo que seja um castigo leve, tem um castigo, que é ficar registrado ali, ó, fulano já se meteu em confusão. Aí você não passa em concurso depois, concurso de polícia, concurso de exército, que alguns pagam até bem, não pode entrar. Você está proibido disso pro resto da vida, né? Isso aí você passa a ter uma ficha criminal. Tem vários concursos, várias profissões aí, inclusive, que o pessoal confere para ver se você tem ficha, se você já teve condenação, né, criminal, e se você já teve condenação, você não pode. Você não pode, por exemplo, trabalhar num carro forte, né, segurança de banco, mexer com dinheiro, não pode. Eles vão olhar ali, ó, fulano tem ficha criminal, tchau e benção, meu amigo, até nunca mais, tá certo? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Tem regras morais, né, e elas são escritas, e elas servem para esse grupo todo que chama Brasil, 200 milhões de pessoas, essa regra vale para o grupo todo, né? Que se você descumprir, você tem um castigo, e o castigo já está escrito lá, né? Há muitos anos, antes de todos nós nascermos, né, já estava escrito lá qual é a regra moral, né, o que você não pode fazer e qual é o castigo se você fizer essa coisa. Essa é a característica da moral, viu, gente? Eu estou pegando aqui Código Penal,
Estou pegando aqui Código Penal, né? Porque é a coisa mais, né, fica mais na nossa cara. Mas tem regra moral, por exemplo, que é coisa da empresa, né? Fica lá escrito no. Quando a gente vê assim, o pessoal imprime uma folha de A4, coloca lá, proibido usar celular na hora do trabalho. Proibido. Então, quando a gente vai no restaurante agora, essas coisas, né? Por favor, use aquelas luvinhas de plástico na comida daquilo, né? Na hora de servir a comida. Outro dia eu fui e esqueci. Esqueci de botar aquela luvinha de plástico, a moça saiu lá da cozinha e veio falar comigo, por favor, tem que botar a luvinha de plástico. Eu fui lá e coloquei. Né? Tá escrito, gente. Tá lá para todo mundo ver, tá pregado na parede. Então é uma regra moral. Se você não obedecer, você vai ser expulso do restaurante. Tá certo? Que o risco de você estar com um coroninha lá na mão e deixar cair na comida e todo mundo serve depois e passa para todo mundo. Tá certo? Então a regra moral, ela tem que estar escrita e ela tem um castigo ali ligado a ela. Tá certo? Beleza, gente. Beleza, tá muito caro, tá muito claro, né? Como que surge essa regra moral? Bom, as pessoas daquele grupo, né? As pessoas daquele grupo resolvem, é simples assim, gente, resolvem botar no papel, né, o que é proibido e qual que é o castigo e pregar lá na parede do restaurante, né? Tem uns que a gente até vê, né? Geralmente quando a gente vai para alguma cidade de praia, né, tem lá é proibido entrar sem camisa, então proibido servir comida sem camisa, né? Geralmente cidade de praia tem isso. Então, gente, foi uma decisão ali de quem fazia parte daquele grupo, né? Um acordo ali de quem fazia parte daquele grupo, registrou essa regra num papel, num pedaço de papel, prega na parede, essa regra moral está valendo a partir desse momento, e a punição está lá também. Né? Senão você vai ser expulso do restaurante. Você não pode, né, almoçar sem camisa no restaurante. Então, pessoal, essa é a característica da regra moral. Ela é criada quando as pessoas daquele grupo resolvem registrar a regra. Né? O que é proibido, o que é permitido. Por exemplo, você entra em banco, né? Tem aquele aviso lá, né? Proibido falar no celular dentro do banco. Porque tinha os bandidos que, né, ficavam lá falando, né, olhando quem está sacando dinheiro e avisava os comparsas que estavam do lado de fora. Né? Uns anos atrás esse golpe era muito comum. Aí depois viram que tinha bandido que ficava no WhatsApp olhando quem está sacando dinheiro e contava para o comparsa lá fora. Aí depois ficou a regra proibido usar o telefone dentro do banco para qualquer motivo. E depois não, Yuri, Yuri Galvão, vou chegar nesse ponto aí. Vou chegar nesse ponto aí. Deixa eu só passar para essa. Vocês estão afiadíssimos, gente. Vocês estão de parabéns hoje. Vocês estão sempre ali junto comigo ali na matéria. Vocês estão de parabéns, gente. Né? E aí chegou um momento que os seguranças aí de banco pararam de cobrar essa regra, né? Porque ninguém vai ficar 40 minutos na fila de banco sem nem pegar o celular. Não tem como, né? Então, eles ficam de olho. Uma opinião polêmica. A polêmica tem de sobra. Daqui a pouquinho a gente pega uma mais quente aí pra gente brigar, né? Então, beleza, pessoal. A moral, ela é escrita e ela é obrigatória. Se você não cumprir, tem um castigo envolvido. Esse é que é o principal. Fiquem com isso na cabeça, viu, gente? Fiquem com isso na cabeça. Quando eu passo para a ética, gente, a ética não é escrita, não é escrita. E como que a ética é criada? Já que ela não é escrita, a gente cria a moral na hora que a gente escreve ela no papel e prega ela na parede. Se for uma lei, né, e tem que votar no Congresso,
Os caras discutem, 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 aprovam a lei, sai no diário oficial. Agora é obrigatório fazer eu, é proibido fazer aquilo ali, tá bom? Mas de qualquer jeito escreveram essa norma e está registrada, né? Essa norma moral. A ética, gente, olha que coisa. Como ela não é escrita, ela é um acordo entre as pessoas, ela é um combinado, tá? É uma negociação entre as pessoas daquele grupo. Então, por exemplo, o que eu fiz com vocês no primeiro dia de aula, que eu fiquei aqui dando os recados, né? A chamada vai ser assim, a prova vai ser assim, o trabalho vai ser assim, e parará, parará. Eu falei aqui uma série de normas éticas, tá? Porque não são normas da UFV, não estão escritas, algumas coisas até que tem a ver, mas a maioria não. Não são normas da UFV, não estão escritas em lugar nenhum, não estão escritas no Código Penal, em lugar nenhum, foi simplesmente um combinado entre a gente, tá bom? E beleza, tá valendo, tá dando certo, nossa matéria tá indo bem, tá todo mundo feliz aqui, né? É, beleza, gente, é um combinado aqui. O que aconteceu naquele primeiro dia? Nós criamos as nossas normas éticas, tá? Não estão escritas em lugar nenhum. E o que acontece? Se alguém descumprir, a gente não tem aquela coisa assim um grupo no WhatsApp, gente. Tá, o Yuri Alexandre lembrou desse combinado ético nosso. Podemos fazer sim, podemos fazer sim. Eu vou só pedir para só fazer um parênteses aqui, viu, gente? Eu vou pedir para alguém de vocês criar. Vocês têm líder de turma, gente? Porque eu não tenho o celular de vocês, né? E vocês, parece que vocês já têm alguns grupos aí, né? Pois é, aí tem como colocar aquele link, Hermínio? Não tem um link aí que todo mundo cria e vai para dentro do grupo? Pois é, se você conseguir fazer isso e não der trabalho, eu te agradeço, tá? E eu não quero ser administrador não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí se você já tiver um grupo entre vocês, tudo bem. Aí se o Hermínio conseguir colocar o link do grupo aqui para nós, né? Exatamente, Matheus. Essa era a piada. Professor de administração não quer ser administrador de mais nada na vida, tá certo? Já estou administrando demais. Já tá bom para mim, viu? Já tá bom, viu? Eu agradeço o seu. Aí, beleza, beleza. Valeu, Hermínio. Valeu demais, tá? Depois eu vou, depois eu vou entrar aí também, tá? Grupo de WhatsApp, gente, é onde mais tem regra ética, viu? Onde mais tem regra ética. Tem grupo que as pessoas até transformam em regra moral. Quem fizer isso será expulso, quem fizer aquilo será expulso. Tem grupo, mas é raro, né? Sim, eu já vi isso. Eu já vi isso, mas a maioria das vezes, né, como as pessoas querem que todo mundo esteja dentro do grupo, né? Então não adianta você ter uma regra moral para ficar expulsando as pessoas, né? Na grande maioria das vezes, o grupo tem as suas normas, mas são normas éticas, né? De convivência, né? Alguém vai lá e posta algum negócio que não tem nada a ver com o assunto, e o pessoal fala, gente, por favor, não vamos postar, por exemplo, coisa de futebol em grupo do trabalho, né? Vai dar discussão à toa. Isso, Rafael, é tipo isso. O que acontece? As pessoas não estão cumprindo as normas éticas que são próprias do grupo, né? São próprias do grupo, né? Então, normalmente essas regras não são éticas, não são morais, elas são regras éticas, ou seja, um combinado entre as pessoas que estão ali dentro do grupo de que vamos fazer aquilo que está dentro do nosso assunto, né? Vamos respeitar o colega, né? A gente tem muito isso, né? Então, beleza, gente. Então, a ética, então, gente, é, ela surge de um combinado entre as pessoas que fazem parte daquele grupo, né? Eu não estou falando só de grupo do WhatsApp, não, tá, gente? Eu estou falando de grupos aí da vida real. Se você pegar uma empresa, por exemplo, o que é aquilo? É um grupo de pessoas que trabalham todo dia juntos, né?
Então, estou falando de um grupo de pessoas. E eles fazem os combinados deles ali dentro, né? Seja em relação ao trabalho, ou seja em relação a coisa assim de convivência, né? É, e fica valendo aquilo ali. Se alguém, por exemplo, descumpre uma norma ética dessa, pode ser que o colega chega lá e chame para conversar, "Ô, faz mais isso não, o pessoal ficou chateado e tal, não sei o quê. Mas como é um combinado, gente, não é uma lei escrita, assim, não vai ter um castigo, não vai ter uma coisa tão grave, né? Simplesmente essa pessoa vai ser mal vista, né, ali dentro do grupo, talvez os outros percam a confiança nela, talvez fique um pouco assim com o pé atrás, mas o mais importante é que a ética ela não é escrita, ela não é uma lei, não, ela é um combinado ali, é um acordo entre as pessoas que fazem parte daquele grupo e as pessoas vão colocar ali o que elas acham certo, né? O que elas acham que, que, que deve acontecer dentro do grupo, né? O que elas acham como o grupo acha que deve funcionar, tá certo? Então, eu fiz uma diferença aqui para vocês, gente, né? Moral é escrita, ética não é escrita. Mas as duas estão dizendo a mesma coisa, as duas estão colocando ali o que que, o que elas acham de melhor, né? Como que as pessoas deveriam comportar, tá certo? Aí vocês percebem uma diferença, gente. A ética, se ela é um combinado entre as pessoas, né, ela é criada assim na conversa, né? Na conversa entre a gente, né? No dia a dia, né? Na convivência, né? Vamos supor, um belo dia ali acontece ali de alguém contar uma piada mais agressiva, deixar algum colega chateado. Nunca tinha acontecido antes, ninguém conversou do assunto, porque nunca tinha acontecido antes. Alguém vai, faz uma brincadeira, uma grosseria e tudo, aí fica aquele clima ruim, e depois de um tempo as pessoas vão conversar sobre o assunto, né? Olha, eu não gostei do que fulano fez, eu também não, vamos conversar com ele, né? A pessoa pode tratar isso numa boa, ou pode ficar na grosseria, mas de qualquer jeito, gente, quando terminar essa história, as pessoas daquele grupo chegaram num combinado, né? Que determinado assunto ou determinado tipo de piada a gente não faz aqui dentro, tá bom? A gente não percebe, né, quando tem essas situações assim, mas a gente acabou de criar uma regra ética. A gente cria essas regras o tempo inteiro, dentro da família da gente, no grupo de amigos, na sala de aula, no trabalho, onde quer que tenha um grupo ali de pessoas que se encontram ali com frequência, né? As pessoas estão criando normas éticas ali quase todo dia, né? Eu lembro, pessoal, muito tempo atrás, só eu vou pegar o exemplo assim mais bobo que vocês puderem imaginar e como que a coisa serve, né? Eu na minha turma da faculdade, né? A gente alugava uma quadra para jogar futebol toda segunda-feira à noite. Tudo bem, dava super certo, dava super certo. Todo mundo ali, né? Os que fossem mais amigos, os que não eram mais chegados, todo mundo reunia segunda à noite e jogava um futebol lá. Tudo bem, mas sempre faltava alguém, né? Nunca ia suficiente ali para formar, por exemplo, 3 times inteiros, né? Nunca era o suficiente. Então, um dia, um colega nosso apareceu lá com o irmão dele, né? E deu direitinho. Nesse dia tinha faltado um outro, e aí o irmão do nosso colega completou. Aí tudo bem, jogamos bola. Só que o irmão do colega, no jargão do futebol, né? Ele era um cavalo, o cara só dava porrada, era ombrada e chute, o cara era um trator, gente. E acabou que ele acabou machucando um colega nosso lá, né? E é um jogo entre amigos, né, gente? Não é final da Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né? E o cara chegou lá, derrubou um colega nosso, ralou o joelho todo, arrebentou um colega nosso, assim, né, sem a menor necessidade. E aí ficou super ruim, né? Claro que o pessoal discutiu ali, bateu boca, né? Acabou o futebol ali, cada um foi para sua casa, né? Aí ficou aquela situação ruim, acontece, né? Aí ficou aquela situação ruim a semana inteira. Na outra segunda, ninguém conversou muito assim, né? Então chegou na outra segunda, né?
Tava todo mundo lá, evidente que o irmão do colega não foi, né? E ficou um combinado assim, meio que informal, de que não iria gente de fora, né? Iríamos só nós ali da turma, a gente se conhecia, né? E não ia chamar ninguém para completar. Irmão, primo, teve um outro amigo nosso também, um pouco antes disso, que ele chamou um amigo dele lá, que o cara jogava tanta bola que acabou a brincadeira. O cara, ele não era jogador profissional porque ele já era rico, ele tinha nascido rico lá, a família dele não deixou ele ser jogador profissional. Esse amigo de um amigo nosso, né, amigo de um colega nosso, não tinha graça nenhuma, o cara pegava a bola sozinho, ele driblava todo mundo, ele fazia um gol, depois ele fazia dois, você não conseguia nem dar um soco nele, se você quisesse, né? Acabou, ninguém jogou no dia, né? Então, né, era uma pessoa de fora que estragou a brincadeira. Na semana seguinte chegou o outro lá que bateu no colega nosso, também acabou a brincadeira. Aí ficou aquele combinado e a gente não tocou no assunto, a gente não fez uma reunião para discutir, criar uma regra, escrever proibido vir gente de fora. Não, foi aquela conversa assim, né, meio de lado, pô, o cara veio, acabou com a brincadeira, tá, não sei o quê, que chato. Ficou aquela conversa meio atravessada, mas aquilo virou uma regra, gente. Virou uma regra não escrita, sem um castigo, né? Mas criamos uma regra ali, sem nem a gente chegar e falar que estava criando uma regra. A partir de agora, está proibido vir gente de fora. Combinado? Nunca teve isso. Nunca teve nem uma votação, nada. A gente, né, fez um acordo ali, conversando mais ou menos, um conversa com o outro, pô, ficou chato e tal. E aí nunca mais ninguém chamou gente de fora, tá certo? Isso aí foi uma regra ética que a gente criou, né? E aí funcionou, jogamos, né, toda segunda-feira até o final do ano, não deu problema mais nenhum, né? Foi uma regra ética que a gente criou, né? E poderia ter mudado essa regra também, né? Aí eu estou falando do outro ponto aqui da ética que é muito importante. Do mesmo jeito que a gente cria ela conversando no dia a dia, né, com a situação que acontece ali, um mal-entendido, uma briga e tal, a gente pode mudar essa regra também, né? Porque vamos supor, né, que alguém aparecesse lá com o primo, com o vizinho, com o amigo e tal, ia ficar aquele pessoal olhando todo, ninguém ia parar, parou, acabou, não joga, não ia ser um barraco, mas ia ficar aquele mal-estar, mas vamos supor que o cara não criasse problema nenhum, né? Jogou direitinho, não brigou com ninguém e tal, não sei o quê. Vamos supor que ele não criasse problema nenhum, aí a gente poderia mudar essa regra ética que existia, né? Sem fazer muita confusão, debate, não. Peraí, tá, não era legal trazer gente de fora porque foi fulano e fulano que acabaram com a brincadeira. Mas esse cara agora não está atrapalhando. Então, tudo bem. E aí a gente mudaria a regra sem precisar escrever, sem precisar fazer uma assembleia, um debate, uma votação, sem nada disso. O que eu estou querendo mostrar para você, gente? Que as regras éticas, elas mudam com o tempo, tá? Porque elas são mais informais, né? A depender do tamanho do grupo, ela pode mudar toda semana, né? E a depender das coisas que forem acontecendo ali dentro do grupo. Então, essa é a segunda diferença que eu estou falando com vocês, né? A primeira que eu falei, a moral é escrita, a ética não é escrita, né? A segunda diferença que eu estou fazendo aqui, a ética, gente, ela muda muito rápido, ela muda muito fácil, né? A moral não. A moral, como ela é escrita, ela é oficial, ela é formalizada, né? Não, aí ela é mais difícil de mudar, aí tem que ter uma conversa, né? Mesmo um restaurante lá de beira de praia, né? Fica lá o cartaz lá, proibido entrar e comer sem camisa. É, o, para mudar isso, né, dá uma polêmica. Dá uma polêmica, né? Chega lá um gerente, o dono lá, tira a cartolina, rasgou, o pessoal vai querer saber, vai conversar com ele, vai ter que ter um procedimento para poder mudar isso, vai dar um certo trabalho, né? Então, o que eu estou falando com vocês? A moral, ela não muda tão fácil assim. Ela não muda tão fácil, ela demora um pouco para mudar, ela dá mais trabalho, né? E a ética não. A ética pode mudar, né, toda semana, se for o caso, ou ela pode ficar durante muitos anos sem mudar.
Depende de quê? Depende das pessoas que fazem parte desse grupo, né? Essa é a questão. Não sei se vocês viram, gente, eu não costumo acompanhar isso não, mas por acaso essa notícia me chamou a atenção, né? Aqueles caras lá da Inglaterra, aqueles príncipes, né? Tem o mais velho, que é o William, que é o que teoricamente vai ser rei, e tem o mais novo, que é o ruivo, que é o Harry, né? Aqueles dois príncipes lá da Inglaterra. E não sei se vocês viram, esses nobres ingleses adoram um barraco, né? Eles estão sempre arrumando um barraco. O Harry se casou com uma americana, o que já é um escândalo, né? Porque eles têm que se casar entre eles, em inglês com inglês, né? E de preferência nobre com nobre. O Harry se casou com uma americana, o primeiro escândalo, que não é nobre, evidente, porque americano não tem nobreza, e que é negra, né? Não tem nenhuma regra escrita falando, né, nos 1000 anos lá da monarquia da Inglaterra, não tem nenhuma regra dizendo que é proibido você casar com pessoa de outro país, proibido casar com plebeus, pessoas que não são nobres, e nenhuma regra dizendo que é proibido se casar com pessoas de outra etnia, vamos dizer assim, né? Negro, oriental, não tem nenhuma regra dizendo isso. Mas o que aconteceu? O Harry está dando umas entrevistas agora, falando que a família estava tratando a esposa dele muito mal, passaram a tratar ele muito mal, e ele apelou, né? Mudou para os Estados Unidos, falou que ele não quer ser nobre nem nada e tal, e tá um barraco aí rolando, né? Mas o que acontece? Não tem nada escrito em lugar nenhum com essas proibições. Mas na medida que ele se casou com uma mulher que é americana, não é nobre e é negra, ele foi super prejudicado e super maltratado dentro da família, né? Então, o que acontece? É uma regra ética, que ela não está escrito, né? E é uma regra que existe há milhares de anos. Eles estão ali no poder há milhares de anos. Então, quando eu falo que uma regra ética ela pode mudar com facilidade, não quer dizer que ela vai mudar com facilidade, né? Estou dizendo que ela pode mudar no momento que os membros daquele grupo resolverem que aquilo ali não é mais interessante, né? Ou eles podem criar uma regra nova se eles acharem que é interessante para eles, tá certo? Então, estou dando um exemplo aqui super bobo, super simples, né? De um grupinho aí de 15 pessoas que reunia para jogar futebol, eu e meus colegas, né, na época da faculdade, que a gente criou uma regra ética assim, sem nem precisar tocar no assunto, né, de uma semana para outra. E estou dando outro exemplo de regra ética que dura mais de 1000 anos, né, que é essa da família real britânica, né? A rainha, diz que a rainha Elizabeth lá destratava a nora, né? Uma série de situações lá que ela não foi elegante, não foi educada com a nora, né? Então, uma série de coisas. E isso é uma regra ética que existe há mais de 1000 anos, né? E poderia ter sido mudada, mas não foi mudada, tá certo? Então não é uma questão de tempo, é mais uma questão de que ela não é escrita, então uma regra ética, ela não é escrita e ela pode ser mudada por aquele grupo no momento que o grupo quiser, tá certo? Pode ser de uma semana para outra ou pode ser nunca, ou pode demorar 1000 anos sem ninguém mudar, tá certo? Então, o que eu estou querendo falar é a facilidade da ética ser alterada, a facilidade é muito grande, desde que o grupo queira, né? Por que essa regra aí da família real britânica, por que essa regra tem 1000 anos e ninguém nunca mudou? Porque eles nunca quiseram, tá certo? Ah, são racistas. São racistas, eles nunca quiseram mudar porque eles são racistas. Não tem outra palavra, né, gente? Não tem outra palavra. São racistas, só que, né, escondem isso, deixam essa regra ética escondida entre eles, né? Ah, tem esse risco mesmo, Hermínio.
Tem esse risco mesmo, mas eu acho que se eles fossem pegar todo mundo que fala mal deles, eles iam ficar com uma fila muito grande, né? Acho que eles não iam fazer outra coisa na vida, né? Então eu acho que eu tô lá no final dessa fila ainda. É o serviço secreto britânico, Rafael. Tipo 007, essas coisas. E é um pessoal é, complicado, dependendo, né? Se eles não gostarem de você, você não tá numa boa, não. Você não tá em bons lençóis, não. Dizem até. Não, eu vou parar de falar dessa nobreza aí. Aí o que que acontece, gente? É, a ética, então, ela tá na mão do grupo. Ela tá na mão do grupo. O grupo pode mudar. Quem me dera, Yuri Galvão, quem me dera. É. A ética tá na mão do grupo, tá certo? Tá bom, então vou falar, Matheus, a treta aí. Dizem, inclusive, quando a princesa Diana, né, que era mãe dos dois, né, do Harry e do William, né, tem aquela boataria que diz que ela não foi acidente, que ela não morreu por acidente, que ela foi morta, né, foi uma coisa armada aí, né, porque ela descumpriu, inclusive, a mesma regra que o filho, o que o pessoal fala, né, que ela, o segundo marido dela, não era inglês, era egípcio e muçulmano, né, que é um milionário egípcio que tem na Inglaterra, que ele comprou tudo lá, tudo que era importante para os ingleses ele comprou. É, e ela namorava, na verdade, era o filho playboy desse milionário egípcio, né? E esse cara tem um problema lá com a Inglaterra, porque ele sempre quis se naturalizar, ele sempre quis virar inglês, e os ingleses nunca aceitaram, né, que ele fosse. E o cara saiu comprando tudo de símbolo na Inglaterra, né? É... Ah, isso eu não sabia, Hermínio. Isso eu não sabia. Ah, isso eu não sabia não, Vitória. Só podia se casar se ela morresse, eu não sabia disso não. Interessante isso. Aí tem toda essa boataria, né, de que ela teria sido, né, supostamente sabotada, né, justamente porque ela descumpriu essa mesma norma ética e não moral, né? Então não existe uma lei escrita, nada oficial dizendo com quem que você pode ou não pode casar, né? Agora, na prática, né, por debaixo dos panos, a história é outra. O grupo preserva essa norma ética há mais de 1000 anos. Não, foi o Elton John. Foi o Elton John. Passou perto, Yuri. Passou perto. Foi o Elton John. É, Aí, gente, eu tô fazendo a diferença para vocês entre ética e moral, não é pela questão de velocidade, não, viu? É pela questão de facilidade de ser mudada. A ética pode ser mudada muito facilmente. Só precisa o grupo querer, tá bom? Só precisa o grupo querer. Se o grupo não quiser, a norma fica 1000 anos ali, como esse caso que eu estou falando aqui, né? Pode ficar 1000 anos. Ou, se o grupo quiser, pode trocar de uma semana para outra. Então, a ética, gente, depende do grupo. Depende do grupo. O que o grupo quiser, o que o grupo considerar interessante é a ética do grupo, tá bom? Se a gente pode falar isso de uma empresa, de uma pequena empresa, né? De um grupo de amigos, de uma família, de uma vizinhança, de uma igreja, né? Daquela comunidade ali, daquele grupo que vai a uma igreja. A ética está na mão do grupo. E aí eu já vou falar para vocês o terceiro ponto aqui que é interessante. Isso tudo está escrito aqui, viu, gente? Tá tudo aqui no esquema, viu? O terceiro ponto que é interessante. A ética, pessoal, a ética, e aí é que vocês vão cair da cadeira, né? Ela pode ser uma coisa má. Ela pode ser uma coisa, se bem que não vai ser tanta surpresa que eu dei esse exemplo aqui da família real britânica, né? A ética pode ser uma coisa má, né? Não precisa ser uma coisa boazinha, né? Colorida, florida e perfumada. Não precisa. Pode ser essa. O meu exemplo foi bom, mas meio que acabou com suspense, né? Essa história de que é proibido casar com pessoas, né, de outros países, de outras etnias, de outras religiões, é uma regra,
ética ruim, discriminatória, né? Racista, né? Mas é uma escolha daquele grupo, né? É uma decisão, quem está dentro daquele grupo está de acordo com isso. Então, quando a gente está no ponto de ônibus, na fila da lotérica, né? Almoço de domingo, da família, conversando com as pessoas, né? Na rua aí, tudo quanto é lado, outros países até que não. Depende do país, né, João Vitor? Depende do país, né? Se for de um outro país europeu, branco, e que tem uma nobreza que seja amiga deles, até que pode, né? Mas a grande maioria vai estar fora disso, né? A grande maioria vai estar fora desse grupinho, né? É, você vê que eles todos são os nobres, né? Dos poucas monarquias ali, eles são todos parentes entre si. Mas ali é uma meia dúzia de países, né? No máximo, né? Teve teve um rei desse, gente, na época da Segunda Guerra, ele abdicou do trono para casar com uma americana, né? Plebeia americano. Escândalo, escândalo, porque americano nunca teve nobreza lá, é como se fosse o piso assim do chão, gente. Não tem nada abaixo disso, né? É a escória, a ralé. País daquele que não tem, né? Nunca teve nobreza, nunca teve tradição, né? Para eles é um escândalo, né? Então não é a primeira vez, né? Aí, gente, o que eu tô querendo marcar aqui, dando exemplo de uma regra do mal, uma regra discriminatória. Tem preconceito e tem inveja também. É uma mistura. Tem preconceito e tem inveja porque os americanos ficaram ricos, né? Viraram aí o país mais rico do mundo e é aquele estilo grosseirão de americano, né? Eles não têm muita. Mais ou menos, Matheus, a gente é mais próximo de Portugal. A gente é mais próximo, é meio que briga de irmão, Brasil e Portugal. Acho que Inglaterra e Estados Unidos é um pouco distante, assim. Brasil e Portugal são mais próximos, viu? E também porque a gente tem muito mais apego com a língua portuguesa do que eles têm com a língua deles lá, os ingleses americanos, né? Então, Brasil e Portugal é meio que é uma coisa só. Tem umas picuinhas, mas é igual picuinha de, sei lá. Pois é, tem uma chateação assim, mas é meio que você fazendo piada de paulista, fazendo piada de carioca, entendeu? É uma coisa. É tudo mesmo bolo. A gente é mais próximo de Portugal e Portugal da gente do que americanos e ingleses, né? Essa questão da. Agora eu me perdi aqui um pouco. Eu estava falando de preconceito e um pouco de inveja, né? Taranã. Ah, tá. Tá. A questão a regra ética, ela pode ser uma coisa do mal, entendeu? Vocês imaginam, por exemplo, uma quadrilha de bandidos, né, um grupo, né, um crime organizado, são cheios de regras éticas, cheios de regras éticas. Pode isso, não pode aquilo. Tem uma série de coisas, né, que pode e não pode fazer, são todas para o crime, né? São todas voltadas para o crime, né? E não quer dizer que eles estão seguindo aquela norma ética deles, não quer dizer que eles estão sendo bonzinhos. É tipo isso, João Vitor, gostei, gostei, gostei da imagem. Gostei, João Vitor, gostei. Tipo pais divorciados para ver quem fica com. Gostei. É aquela coisa assim, né? Se pudesse, eu nunca mais olhava na sua cara, mas tem que continuar olhando, né? O resto da vida. Gostei. Gostei. Vou usar, viu? Vou usar essa frase, viu? Aí, gente, o que eu quero que vocês entendam? Cada grupo cria a sua própria ética, tá bom? Cada grupo cria a sua própria ética. Sendo que essa ética pode ser uma coisa bonita, né? Pode ser uma coisa legal, mas pode ser uma coisa do mal também. Se vocês forem pensar, por exemplo, quer ver? Já que eu estava falando de criminalidade, né?
aquela máfia japonesa, não sei se vocês ouviram falar, né? Que os caras enchem de tatuagem. Só um segundinho, gente. Yakuza, Yuri, isso mesmo, Yakuza, que eles enchem de tatuagem, assim, até o limite assim, da camisa, né, para poder esconder. Eles têm regras ali dentro, internas, né, a pessoa que comete um erro lá dentro, a pessoa que faz alguma coisa errada, eles cortam um dedo, ou cortam um pedaço do dedo. Então, é uma punição física que eles colocam para eles mesmos, né, não tem tolerância, assim, desculpa, foi sem querer, né, achei que era outra coisa, não. Corta um dedo ou corta um pedaço do dedo. Para ficar bem claro, né? Não só a dor física, mas ficar bem claro que esse cara já cometeu um erro em algum momento da carreira criminosa dele. Né? Então, eles criaram essa regra para eles mesmos, né? E que é uma regra que faz mal, né? Agride, né? Machuca eles mesmos, tá? Que eles criaram para eles mesmos. Então é uma coisa assim duplamente má, né? Duplamente do mal, né? Não só porque eles são criminosos, mas como é uma regra que pune a eles mesmos. E isso é ético. E isso é uma parte da ética que eles construíram ali, né? Internamente para eles mesmos. Tá certo? Então, isso é que eu quero botar na cabeça de vocês hoje, gente, porque é uma confusão que muita gente faz, tá? Que a gente fica achando que ética é um elogio. Ética não é um elogio. Não é um elogio. Fulano de tal é um cara muito ético. Mais ou menos, pessoal, mais ou menos. Se você for ver um mafioso desse do Japão, que tem os 10 dedos da mão inteirinha, é um cara super ético, dentro da ética do grupo dele. Mas não quer dizer que ele não mata, não quer dizer que ele não rouba, que ele não faz todo tipo de maldade. Ele faz. Mas quando ele faz isso, né, mata, rouba, estupra, faz picadinho com as pessoas e tudo, extorque, né? Ele está sendo ético, sim. E se ele tem os 10 dedos da mão dele, quer dizer que ele nunca fez nada errado dentro desse grupo. É um cara super ético. Mas não quer dizer que ele é bonzinho, tá certo? É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês, tá? Exatamente, Yuri. Apesar de que, é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, a moral assim do país, aí é o que eu estou querendo falar, varia de grupo para grupo. A máfia é um grupo pequeno. O país como um todo é um grupo grande. Né? O país como um todo tem lá o seu código penal que proíbe tudo aquilo que ele faz. Né? Então, ele está descumprindo as regras morais do país, do grupo grande. Mas ele está seguindo as regras éticas do grupo pequeno que ele faz parte. Então, aí é o exemplo que você falou. Ele é um cara ético, mas ele não é moral dentro das regras morais do país. Tá certo? Do Japão como um todo, né? Ele não segue nenhuma regra moral do país. Tá certo? Mas ele é um cara ético dentro do grupo dele. Tá certo? Então, varia, gente. Outra ideia que eu estou falando aqui, varia de grupo para grupo. Cada grupo cria sua ética. Né? Do mesmo jeito que, se você for pensar, né, o país como um todo, o Japão como um todo, né, cria sua ética também. Então, o mafioso, ele cumpre a ética do grupo dele, que é a máfia, e ele descumpre a ética do país. Então, aqui é um quarto ponto que eu estou falando para vocês, tá? Que é, né, tanto a ética quanto a moral variam de grupo para grupo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui ó, o terceiro ponto, para não falar tudo ao mesmo tempo. Terceiro ponto. Ética pode ser ruim. Aqui, ó. A ética pode ser ruim. Basta que o grupo decida criar regras éticas do mal. Tá certo? Então, esse aqui é o ponto. Né? E o outro
que era o quarto aqui dentro da pergunta que o Yuri falou. Quando eu falo do mal, Matheus, eu tô falando assim, o que fere outra pessoa, né? O que causa dor, causa sofrimento, tá? Esse ponto aqui eu estou simplificando, tá certo? Então, por exemplo, né, como a gente está dando o exemplo aqui da máfia, né? Como eu estou dando o exemplo aqui da máfia, você vai cometer um assassinato, extorquir dinheiro de um comerciante, tá certo? Eu tô pegando aqui dentro desse exemplo da máfia mesmo, né? Então, sim, João Vitor, é complexo. Eu estou pegando só dentro desse exemplo aqui de uma máfia, por exemplo, né? Que você segue as normas da máfia. Se você for mafioso, você segue as regras da máfia. Então, você é um cara ético dentro desse grupo. Mas, ao mesmo tempo, você está ferindo pessoas, você está machucando pessoas, matando, tomando os bens, né? Pois é, eu tentei não usar exemplos do Brasil para não criar muito polêmica antes da hora, viu, Yuri? Mais do que o Comando Vermelho, o PCC tem muita regra. Mas isso aí esse exemplo eu estou guardando para daqui a pouco, né? O que eu estou querendo colocar é isso. Você pode estar de acordo com a regra de um grupo e descumprindo a regra de outro, ao mesmo tempo, né? É, é bem organizado, Yuri, é bem organizado. É, então, gente, o que eu estou querendo falar com vocês? É, criar essa diferença, criar essa ideia para vocês de grupo, tá bom? Vou pôr em maiúsculo aqui, viu, gente? Eu sei que não é muito educado, não, mas eu vou botar em maiúsculo aqui, ó. Ok? Eu tô, eu tô, eu tô falando aqui com vocês isso. O mais importante para nós aqui é criar ideia de grupo, tá bom? Você pode estar de acordo com a regra de um grupo, beleza, está sendo super ético, né? E ao mesmo tempo, você pode estar sendo antiético em relação a outro grupo. Então, isso é tudo relativo, viu, gente? Isso é tudo relativo. Eu dei uma prova uma vez, gente, quando eu dei essa matéria para outra turma, eu dei uma prova que era o seguinte, o caso real, né? Uma empresa que tinha que atender cliente, tinha que ir na casa das pessoas, acho que foi na Espanha, se não me engano. A empresa tinha que atender na casa das pessoas. Acho que era uma empresa de gás canalizado. Então, eles faziam muito atendimento de ir na casa das pessoas, fazer uma instalação, corrigir qualquer coisa, né? E para eles era muito importante chegar rápido na casa do cliente e resolver o problema rápido. Até porque gás, né, gente, se estiver vazando, você não pode demorar, né? Ou, né, sei lá, para de chegar o gás ali 11 horas da manhã, o pessoal vai ficar sem almoço, o pessoal fica nervoso. Então, era muito importante para essa empresa chegar rápido na casa do cliente. Então, o que eles criaram de regra interna? Interna. As equipes que fossem na casa das pessoas atender podiam estacionar em estacionamento proibido, podia tomar multa de trânsito à vontade, que a empresa iria pagar as multas. A multa não ia ficar para o funcionário, tá certo? Eu acho que lá não tem esse negócio de ponto na carteira, igual aqui, né? Então a multa que viesse, a empresa pagava, o funcionário não ia ter que pagar essa multa. Então, o que acontece? Os funcionários foram seguir essa regra da empresa, tá certo? Então, estacionava, né, em cima do passeio, em cima de faixa de pedestre, descumpria tudo quanto é regra de trânsito para cumprir uma regra da empresa, que é chegar rápido na casa da pessoa e resolver o problema rápido, tá certo? Então, você tem duas regras diferentes. Uma é a lei moral do país e a outra é a regra
ética, né, da empresa, porque eles não escreveram isso, eles não são doidos, né, eles só combinaram. E outra era a regra da empresa, que era, pode fazer o que quiser no trânsito, pode tomar multa. Enquanto a regra do país dizia onde você pode estacionar, onde você não pode e tal. E aí os funcionários ficaram nessa dividida. Eu vou seguir a regra da empresa ou eu vou seguir a regra do país? Né? A maioria deles, com medo de perder o emprego, seguiu a regra da empresa. Né? Então, eles saíram fazendo horrores no trânsito e levando muita multa, né? Até que isso aí chamou muita atenção, né? A polícia foi lá ver e os funcionários admitiram, olha, é a ordem da empresa, tá certo? Aí deu um auê danado. Cruz credo, Matheus, cruz credo, longe disso, viu? Longe disso. Já vi isso acontecer em faculdade de Direito. Aí, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Né, esse exemplo aí, essa é uma notícia, inclusive, né? Essa notícia aí que eu tinha dado na prova, né, uma outra turma, era falando isso. Você tem uma regra que vale dentro da empresa, e você tem outra regra que vale para o país como um todo, né? E cada uma diz que você deve fazer uma coisa, tá bom? Então, os funcionários que dirigiam na contramão, estacionavam em cima do passeio, furava sinal, fazia o terror no trânsito, tá sendo ético? Tá sendo ético, de acordo com a ética da empresa onde ele trabalha, tá certo? Então, é preciso tirar da cabeça essa ideia de que ser ético é elogio, né? Não é elogio, depende de qual grupo, né? E, ao mesmo tempo, eles estavam sendo super imorais, né? Estavam descumprindo todas as regras escritas ali do país, as regras de trânsito ali do país, né? Descumprindo tudo, né? As leis, na verdade, né? As leis escritas, né? Estavam descumprindo tudo, né? Para poder cumprir as regras da empresa. Então, gente, última coisa nossa aqui, vocês já podem colocar o nome na chamada, viu, pessoal? No chat, viu? Podem colocar o nome no chat. Fiquem com essa questão na cabeça, viu? São duas essa ideia de ética, gente, ética e moral também, né? Ética e moral. Não necessariamente isso é um elogio, tá bom? Depende do grupo que você está considerando, tá certo? O chefe daquele funcionário, parabéns, você está sendo muito ético aqui, ganha lá o prêmio de funcionário do mês. Agora, né, para a polícia e para o país como um todo, né, ele está sendo um verdadeiro bandido do trânsito, né? Que ele está descumprindo todas as regras que existem, tá certo? Então, ó, essa questão de ética e de moral, isso varia de grupo para grupo, tá certo? Cada grupo cria a sua ética. Estou fazendo a revisão aqui enquanto vocês colocam o nome, viu, gente? Cada grupo cria a sua própria ética, do jeito que o grupo acha melhor, tá bom? E vai seguir de acordo com aquelas próprias normas ali que criou. Se criar, escrever, pregar na parede ou transformar numa lei, então é moral. Isso não vai mudar da noite para o dia, né? Isso vai, né, dar um certo trabalho. Agora, se for uma coisa mais informal, mais discutido aí, né? Então é uma regra ética, na verdade, tá certo? Geralmente, pessoal, a moral vai ter um castigo ali junto, né? Quem fizer isso e aquilo vai ser expulso do restaurante, vai ser preso, vai pegar tantos anos de cadeia, como eu tinha falado com vocês, né? E geralmente a ética não tem um castigo assim muito claro, né? Não tem uma punição muito clara. A ética, né? As pessoas vão te tratar diferente, como eu dei o exemplo aí da família real, né? As pessoas vão te tratar um pouco diferente, né? Você talvez não tenha as mesmas oportunidades, o mesmo tratamento ali dentro, né? Mas não vai ter um castigo ali oficial, né? Você não, sei lá, não vai poder fazer isso e aquilo. Geralmente a ética,
pessoas vão te colocando de lado ali, vão te colocando na geladeira, como dizem, né? Pessoal, aqui, hoje eu falei a coisa mais corrida, né? Eu fui falando mais, tá certo? Tudo isso que eu falei, gente, tá no esquema de aula que eu projetei uma parte aqui hoje, tá bom? Eu fui acompanhando aí as perguntas de vocês, né? A aula hoje foi mais solta, tá bom? Amanhã a gente começa relembrando ponto por ponto que eu falei hoje. Se vocês tiverem dúvida de hoje, gente, podem começar a aula amanhã para tirar essas dúvidas, tá? Se tiver dúvida agora, pode tirar também, ok, gente? Mas eu sei que eu falei a coisa mais solta hoje, né? Mais contando o caso hoje, né? Então, se vocês ficarem com dúvida de hoje para amanhã, podem começar a aula amanhã já colocando as dúvidas, tá bom? E eu vou começar amanhã seguindo um pouquinho mais o esquema para a gente poder fazer uma revisão do que eu falei hoje, tá certo? Então não tem problema se a coisa ficar um pouco bagunçada na cabeça hoje não, tá bom? Porque hoje eu fui seguindo o ritmo de vocês, viu? Eu acho que foi uma aula muito boa, inclusive. Então, gente, é isso, pessoal. É isso. Se não tiverem mais dúvidas, já estão liberados e liberadas. Ok, Esther, obrigado também. Tá? A presença de você, gente, a participação ajuda muito a aula, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau. E amanhã a gente começa desse ponto que a gente parou. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês.